ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Eu vou saudar os irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na sua casa, na sua presença nesta noite, onde estamos aqui para oferecer um culto racional ao nosso Deus. Esse é um trabalho da IATSE Alto Tarumã, aqui no bairro Alto. Quem vos fala, missionário Natanael Afonso. Estamos aqui auxiliando nosso pastor presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é o nosso pastor presidente da nossa IATSE, da nossa grande Curitiba. Você, meu irmão, minha irmã, vai nos acompanhar nesse culto. Que as bênçãos de Deus estejam estendidas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Vamos ler a palavra do Senhor e estarmos orando para iniciarmos esse culto nesta noite, esse culto dominical, neste culto de domingo, um culto público, mas hoje uma live, né? Público, mas que os irmãos possam ser alcançados dentro da sua casa, juntamente com a sua família. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, você pode acompanhar essa leitura aí na tua casa e orar juntamente conosco em seguida. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré,
E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos ele pudesse tocar a hora do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos. Amém? Palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para as nossas vidas, uma palavra de poder, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de transformação. Aqueles homens tocaram na hora de Jesus, e todos que tocavam ficavam curados. Então, queridos, nesta noite queremos orar pelos pedidos de oração. Reforço a minha oração pela vida do meu amigo evangelista Natanael Alves, também sua esposa, irmã Silvana, que precisam da oração da igreja, e mais irmãos que estão necessitados, aqueles que estão enfrentando esse vírus, que estão nos hospitais, internados, que a potente mão de Deus esteja estendida sobre essas famílias. Vamos estar orando também pela família enlutada, nosso querido amigo, irmão, evangelista irmão João Carlos, que aprove a Deus levar para si, mas que Deus possa confortar a irmã Sônia, os filhos, neto, toda a família, que as mãos poderosas de Deus estejam estendidas sobre esta família, porque Deus é um Deus que conhece todas as coisas, mas também é um Deus que supre todas as necessidades, é um Deus que não nos deixa desamparados. Nós estaremos orando em seguida, louvando a Deus com 2 hinos. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos, membros da nossa IATSE, aqui da Alto Tarumã, que Deus abençoe os membros congregados, família, receba um abraço, né? Estamos distanciados, estamos passando o lockdown, né, Presbítero Irmão Luiz, estamos respeitando as autoridades, respeitando os decretos, mas a nossa oração, graças a Deus, que ela chega diante do trono de Deus, e o próprio Jesus falou, Presbítero Irmão Diego, onde estiver 2, 3 mais reunido no nome dele, ali está. Nós estamos em 3 aqui, mas nós vamos levando essa mensagem para todos aqueles que vão nos acompanhar, para que possam receber bênção da parte de Deus. Oramos ao Senhor. Você que precisa de oração, ore juntamente comigo neste momento. Peço também oração para minha esposa, meus filhos, a minha família, no nome de Jesus. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua santa presença através da nossa oração. Queremos agradecer por esta oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua casa, na Tua presença, aonde estamos aqui cultuando a Ti, Pai, oferecendo a nossa adoração, nosso louvor, nosso culto a Ti. Abençoa os nossos irmãos, Senhor, aleluia, que estão nos acompanhando, que possam receber bênção da Tua parte. Entra com a Tua providência, dando saúde física, saúde espiritual, guardando, livrando, protegendo, Senhor, curando. Olha esse mal que está alojado sobre a humanidade. Tenha misericórdia e compaixão, tenha compaixão mesmo, Senhor. Olha por essas pessoas que estão precisando de um milagre. Tu és especialista em realizar milagres, Senhor. Fica conosco desde o início até o final deste culto, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, te agradecendo hoje e todo sempre, no nome daquele que vive e reina para sempre, o autor e consumador das nossas vidas. Dá, Senhor, saúde física, saúde espiritual, toca no consciente, subconsciente, trabalha nessa vida, nessa família, trabalha, Senhor, na vida financeira, Senhor, na vida material. Não deixe faltar o pão cotidiano sobre a mesa do teu filho e da tua filha. Alcança também vidas através desta programação desta noite. Em teu nome nós oramos, Pai, te agradecendo hoje e todo sempre. Amém. Queridos, nós vamos louvar o Senhor com o hino 244 da nossa harpa cristã. 244, nós vamos louvar ao Senhor com 2 louvores. E em seguida, o presbítero irmão Luiz já vai estar trazendo a palavra de Deus. 244. Louve a Deus juntamente conosco na sua casa. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, e nos enche de santo gozo, com sangue o céu
deu salvação. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, Ele levou sobre si lá na cruz do Calvário. Vamos louvar o Senhor ainda com mais um louvor nesta noite. Vamos louvar de todo o nosso coração. 186, de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Jesus, eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Ele tem o vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Direi ao findar essa liça, combati um combate de amor, e coroa terei de justiça, e no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Ao que vencer, né, irmão? Nós vamos receber uma coroa de glória. Por isso, permaneça firme até o final. Nós vamos ouvir uma palavra, já ministrada pelo presbítero irmão Luiz, nosso segundo dirigente aqui da IADS Altarmã. Quero também parabenizar todas as esposas de pastor, né? Hoje é o dia da esposa do pastor. Que Deus abençoe, que Deus te proteja, que Deus te livre e que Deus te use aí no século 21. Deus abençoe em Cristo Jesus. Com a palavra, o presbítero irmão Luiz. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos que estão nos acompanhando, né, por essa transmissão aqui na internet, nos canais da nossa igreja. Quero convidar os nossos irmãos para nós lermos o texto bíblico no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3 e o versículo de número 14 a seguir. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3 e o versículo 14 a seguir. Diz assim: Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês.
mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho de Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo lhe tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Então disse Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. E eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Deus a quem nós servimos, meus irmãos. E nessa oportunidade, eu quero convidar você para nós fazermos uma reflexão, porque esse tempo que estamos vivendo, ele faz a gente parar para pensar. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele faz a gente meditar nas coisas que estão acontecendo, meditar na nossa própria vida, meditar como é que nós estamos levando a nossa vida, como é que nós estamos vivendo a nossa vida, pois a nossa vida, ela é um bem precioso que Deus nos deu.
mas um dia nós teremos que prestar conta deste bem. Um dia esta vida, ela será apresentada a Deus, e nós teremos que mostrar o que é que nós fizemos da nossa vida. Por isso que nós lemos este texto aqui, que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos entrar um pouco na história desses jovens e vamos meditar um pouco no que eles passaram e no que nós estamos passando neste tempo que estamos vivendo. Aqui na nossa cidade de Curitiba, nós não tivemos lockdown. Nós tivemos aí no ano passado um período de quarentena, mas onde os serviços essenciais estavam funcionando. Agora, novamente, nós estamos em um período de quarentena, de isolamento social. Não tivemos ainda um lockdown, mas nós estamos também vivendo um tempo onde nós não temos toda a liberdade para estar nas ruas, para estar nos lugares, nos shoppings, nos supermercados. Tudo está sendo controlado. A escola das nossas crianças, os cultos, até mesmo o passeio. Você não pode ficar muito próximo de pessoas, você não pode ficar perto de aglomerações, porque você estaria colocando em risco a sua própria vida e a vida das outras pessoas. Então é este tempo que nós estamos vivendo. E com mais tempo, então, para nós pararmos em casa e meditarmos na nossa vida e refletirmos na nossa vida, nós começamos a olhar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos construindo e o que nós vamos deixar aqui nesta vida. E se nós trouxermos aqui para o nosso lado espiritual, cada um de nós fomos criados por Deus com um propósito. Cada um de nós fomos criados por Deus, e Deus tem um plano para as nossas vidas. E nós precisamos avaliar se estamos fazendo a vontade de Deus, se a vontade de Deus está em primeiro lugar, ou se está em segundo, em terceiro ou em quarto lugar na nossa vida. Essa história que nós lemos de Sadraque, Mesaque e Abednego é muito conhecida dos cristãos. Esses 3 jovens foram levados para a Babilônia em cativeiro, juntamente com Daniel. Eles eram nobres de Judá, eles eram nobres do povo de Deus, eles seriam príncipes, eles seriam pessoas importantes na sua nação, mas porque a sua nação ela foi tomada pela Babilônia, então esses jovens foram levados cativos para a Babilônia. Isso aconteceu porque o rei Nabucodonosor estava construindo um grande império. E para que esse império fosse bem sucedido, ele precisava de pessoas com cultura, pessoas com sabedoria, pessoas com grande capacidade para administrar o seu reino. Então ele entrava nas nações, e em primeiro lugar ele levava as pessoas que tinham capacidade intelectual. Ele levava os jovens que tinham um grande futuro, aqueles jovens que haviam sido preparados para serem reis, para serem governadores, para serem príncipes. E dessa maneira, entre muitos outros jovens de outras nações, estavam lá esses 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego quando chegaram em Babilônia. Meus irmãos, esses jovens estavam ali, e um certo dia eles já haviam passado por algumas experiências com Deus, como quando Daniel colocou em seu coração não comer o manjar do rei, não participar daquela alimentação, de tudo aquilo que era preparado ali. Daniel falou assim para a pessoa responsável: dá-nos a mim e aos meus amigos apenas legumes e água.
E depois você vai ver se nós não estaremos mais formosos, mais saudáveis do que todos os demais. Ali eles fizeram uma prova para mostrar que eles não estavam sozinhos naquele lugar, para mostrarem que eles não estavam em Babilônia por acaso, mas que Deus havia permitido que eles fossem até ali. E se Deus estava na vida deles, ainda que eles estivessem em Babilônia, eles poderiam fazer uma grande diferença. Ainda que eles estivessem em Babilônia, eles podiam mostrar que eles eram fiéis a Deus. Eles podiam mostrar que o Deus da vida deles era maior do que qualquer outro Deus. E eles começaram ali a fazer prova com Deus. E Deus honrou a fé deles. E ao final do período, eles tomando água e comendo legumes, eles ficaram mais formosos do que todos os outros jovens que ali estavam. Então Sadraque, Mesaque e Abednego já haviam tido uma experiência com Deus em Babilônia, mas agora eles foram colocados à prova. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua, construiu ali como se fosse um ídolo muito grande, e ele queria que quando os músicos tocassem os seus instrumentos, toda a população se curvasse e adorasse aquela estátua que era o Deus criado por Nabucodonosor. Veja que absurdo! Um homem cria uma obra, ele mesmo não fez, ele mandou que alguém fizesse aquela estátua, e depois ele quer que as pessoas adorem aquela estátua como se fosse um Deus. Mas aquela estátua não era Deus. Aquela estátua foi uma obra formada pelas mãos de alguém. Aquela estátua não tinha poder para ouvir o clamor de alguém. Aquela estátua não tinha poder para poder salvar alguém que precisasse de socorro. Aquela estátua não tinha poder para ajudar alguém que lhe pedisse por ajuda. Ela não podia nem mesmo castigar aqueles que não se dobrassem. Ela não podia fazer nada. Mas o rei determinou, e todas as pessoas deveriam se curvar. E quando os músicos tocaram, aí os pobres do povo se curvaram. Os ricos da cidade se curvaram. As autoridades que eram governadores, que eram políticos, que eram aqueles que comandavam a nação, se curvaram. Os sacerdotes que faziam os cultos da Babilônia se curvaram. Ou seja, todas as pessoas se curvaram diante daquela estátua. Mas de repente alguém olhou para o lado, e havia 3 homens que estavam de pé, que não haviam se dobrado diante daquela estátua, porque eles tinham no seu coração um compromisso que jamais poderia ser quebrado. O seu compromisso era que eles apenas adorariam ao Deus vivo, ao Deus Criador, ao Deus que dá a vida e que tira a vida, ao Deus que cura, ao Deus que salva, ao Deus que ressuscita os mortos. Era somente a Ele que eles teriam o compromisso de adorar. Então eles não se dobraram. E alguém logo correu até o rei e falou: olha, rei, quando o Senhor mandou tocar aí as trombetas e todos os instrumentos, nós nos dobramos. Todo o povo da cidade se dobrou. Os ricos da cidade se dobraram. Os poderosos, as autoridades se dobraram. Até mesmo os sacerdotes se dobraram e ninguém ficou de pé. Mas olha, rei, tem 3 pessoas aí, 3 homens que não se dobraram. E o rei mandou trazê-los até a sua presença. E quando ali chega Sadraque, Mesaque e Abednego, aí o rei fala estas palavras que nós lemos aqui.
Ele olha para os jovens e fala assim: olha, eu fiquei sabendo que vocês não se dobraram perante a minha estátua, mas agora eu vou mandar tocar de novo os instrumentos. E é bom que vocês se dobrem, é bom para vocês mesmos, é bom para a sua vida, porque se vocês não se dobrarem, eu mandarei imediatamente que sejam atirados na fornalha. Até aí está tudo bem. Até aí, quem sabe o rei poderia atirá-los, quem sabe eles poderiam até Deus permitir que eles morressem ali e fossem direto para a glória, para encontrar com Deus. Porque muitos, irmãos, durante a história da humanidade, muitos deram a sua vida por ser fiel a Deus. Muitos entregaram a sua vida porque acharam mais importante ser fiel ao Deus que salva e dá a vida eterna do que ser covarde e se dobrar a outro Deus, a negar a sua fé. Muitos deram a sua vida. Poderia ser assim também com esses 3 jovens, mas esse rei falou uma palavra que ele não deveria ter falado. Ele disse assim, ó: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Esse foi o maior erro de Nabucodonosor. Porque agora ele já não estava mais desafiando os servos de Deus. Agora ele estava desafiando o próprio Deus. E se nós formos buscar na história bíblica, todos os homens que falaram contra Deus, se Deus poderia livrar, se Deus poderia fazer, se Deus poderia operar, todos eles foram testemunha da mão de Deus agindo. Ainda que fosse contra toda a perspectiva, ainda que fosse contra toda a realidade, mas Deus opera o milagre, o impossível. Ele faz aquilo que Ele quer para provar que ninguém pode desafiá-lo. Ninguém pode se colocar contra Deus, desafiar a Deus, porque Ele tem autoridade. Ele sim é o Todo-Poderoso. Aleluia. Tem um texto em Isaías que fala assim: o Senhor estendeu a sua mão, quem o fará voltar atrás? Aleluia. Quando Deus decide fazer, não tem ninguém que possa impedir. Quando Deus decide agir, pode se levantar quem for, que não consegue impedir o agir de Deus. Aleluia. Tu és tremendo, Jesus. E mais uma vez aqui o Senhor vai mostrar que homem algum pode desafiá-lo. Glória a Deus. E esses jovens, eles olham para o rei e eles falam assim: olha, rei, eu vou colocar as minhas palavras aqui. Eles falam mais ou menos assim: olha, rei, não precisa se preocupar. Olha, rei, nós não vamos nos defender, nós não vamos fazer nada. Sabe por quê, rei? O Senhor não precisa nem mandar os músicos tocarem, porque nós não vamos nos dobrar. A gente só se dobra para o Deus vivo. A gente só adora o Deus vivo e verdadeiro, a gente não adora outro Deus. E eles falam assim: se o Senhor nos jogar na fornalha, Deus pode nos livrar. Eles conheciam o Deus a quem eles serviam. Eles falaram ainda: que o Senhor nos lance na fornalha, Deus pode nos livrar da fornalha. Não tem fogo, não tem água, não tem doença, não tem nada que seja mais poderoso do que Deus. A última palavra é sempre do Senhor. Enquanto Ele não disser que acabou, ainda não acabou. Enquanto Ele não disser que é o fim, ainda não é o fim. E aqui tem uma lição para a nossa vida. Nós temos visto muitas situações difíceis nesses dias.
Mas eu quero dizer para você, ainda que a situação esteja impossível, não desista. Coloca a tua fé em Jesus. Clama a Deus, porque a última palavra é dele. E se ele disser que não é o fim, então ninguém pode dizer que é o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E esses jovens, eles falam assim: mas tem outra coisa, rei. Se Deus não nos livrar, então nós vamos morrer, mas nós não vamos nos dobrar para a sua estátua. E se nós fôssemos olhar, irmãos, quem sabe alguém poderia dizer assim: mas eles estão arriscando a sua vida, eles estão entregando a sua vida, eles poderiam fazer muito ainda para Deus, eles poderiam viver para pregar sobre Deus, para falar quem é o Deus verdadeiro, eles poderiam se dobrar ali e depois pedir perdão para Deus e continuar servindo a Deus, eles poderiam fazer muitas coisas, mas eles tinham um compromisso com Deus. A fidelidade a Deus estava acima da sua vida. Estar ali para eles não era não era um lazer, não era uma profissão. Estar ali para eles não era nada, era apenas para servir a Deus. Eles poderiam ter morrido lá em Judá, eles poderiam ter ficado lá em Judá, passando fome, cercados com a cidade, mas Deus os levou até ali. Deus tinha um propósito com eles, e eles entendiam que se o propósito de Deus fosse dar a vida, eles estavam prontos para dar a sua vida, mas eles jamais negariam a sua fé em Deus. E aí, irmãos, eu começo a olhar para as nossas vidas. Como é que está a nossa fidelidade com Deus? Esse tempo que nós estamos vivendo tem feito a gente refletir como é que está o nosso serviço para Deus, como é que está a nossa comunhão com Deus, como é que está a nossa intimidade com Deus. Eu acho que é tempo para nós voltarmos um pouquinho atrás, é tempo de nós voltarmos um pouquinho e falarmos: Senhor, eu tenho que buscar mais a Tua presença, Senhor, eu tenho que buscar mais o Teu Espírito Santo, Senhor, eu tenho que ser mais fiel a Ti, Senhor, eu tenho que negar mais a minha própria vontade para fazer a Tua vontade, eu tenho que negar mais a minha própria vida para que eu possa viver para Ti. E eu enxergo nesses jovens uma grande coragem. Você acha que eles não sentiram medo? Você acha que quando eles viram o rei afrontando eles, eles não sentiram medo? Você acha que quando os soldados amarraram as suas mãos e os seus pés, eles não sentiram medo? Você acha que quando os soldados pegaram eles no colo e foram se aproximando da fornalha, eles não sentiram medo? Com certeza eles sentiram medo, mas eles tiveram coragem para enfrentar o medo, para enfrentar o inimigo, para enfrentar aquele que é mais forte e mais poderoso, porque eles sabiam que eles eram fracos, mas o Deus a quem eles serviam é forte. O Deus a quem você serve é forte. Você pode olhar no espelho e falar que aquilo que você está vendo é muito fraco, mas o teu Deus é muito forte. O teu Deus é poderoso, e o poder de Deus, ele pode se manifestar na tua vida. Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, ele seja de Deus e não de nós.
Nós somos um vaso frágil de barro, mas existe dentro de nós um poder, existe dentro de nós um tesouro, e o nome desse tesouro é Espírito Santo, e Ele pode usar a tua vida frágil e fraca para transformar vidas aí fora, e aí esse poder vai ser manifestado para a glória de Deus, e não para a nossa glória. Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer que no meio dessa pandemia nós sejamos corajosos. Deus quer que no meio dessa pandemia nós venhamos buscar mais em oração, nós venhamos pregar o Evangelho, nós venhamos clamar por aqueles que estão precisando, porque o nosso Deus é poderoso. Ele não é como a estátua de Nabucodonosor, Ele não é surdo, Ele não é mudo, Ele é poderoso para salvar e para resgatar e para levantar. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus operar milagres na tua vida. Dê lugar para o Espírito Santo agir na tua vida. E esses jovens então, eles são lançados dentro da fornalha. E diz a palavra de Deus que os guardas que foram lançá-los morreram, porque o fogo estava muito forte. Mas quando eles caíram lá dentro da fornalha, eles não estavam sozinhos lá dentro da fornalha. O anjo do Senhor estava lá. O anjo do Senhor estava presente na vida dos seus filhos. E você pode notar que a fornalha, ela queimou as cordas que estavam prendendo eles. E eles começaram a andar dentro da fornalha. Eles começaram a caminhar dentro da fornalha. E eu, na minha imaginação, eu penso que eles começaram a dançar. E eles começaram a louvar. E eles começaram a engrandecer o nome de Deus. Porque eles viram um milagre acontecendo ali na sua vida. Que Deus é esse? Aleluia! Glória! Os discípulos lá no mar, eles falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E aqui nós podemos dizer que Deus é esse que o fogo lhe obedece. Deus falou para o fogo: não queima os meus servos, e o fogo não podia queimar. Você consegue pensar nisso? Deus deu uma ordem para o fogo dizendo: vocês podem queimar ao redor, vocês podem queimar a corda que está prendendo eles, mas vocês não vão queimar a roupa, você não vai queimar eles, você não vai queimar um fio de cabelo, você não vai nem pegar o cheiro na roupa deles de queimar. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Quando Ele manda, todos têm que obedecer a sua voz. O mar obedeceu quando Jesus falou. O vento obedeceu quando Jesus falou. Quando Jonas foi jogado no mar, o Senhor ordenou que o peixe engolisse a Jonas e o peixe obedeceu. Depois o Senhor falou para o peixe: vomita aí na praia. O peixe foi lá e vomitou, obedeceu a voz de Deus. A jumenta de Balaão, Deus mandou ela abrir a boca e falar com Balaão. Ela abriu a boca e falou. Quando Deus manda, irmãos, toda a criação tem que obedecer. Quando o rei Ezequias adoeceu, ele pediu um sinal para Deus para que o relógio de sol voltasse 10 graus. Nós sabemos hoje pela ciência que para que isso acontecesse era necessário a Terra parar de girar. E depois de parada ela teria que voltar um pouquinho para trás. Meu irmão, você consegue enxergar o tamanho do Deus que você serve? Para esse Deus não existe impossível não. Coloca na mão dele o teu problema.
Coloca nas mãos dele aquilo que é impossível para você. Você não imagina como que vai resolver, mas ele sabe. Você não sabe nem como pedir, mas ele sabe o que ele tem que fazer na sua vida. Entrega para ele, descansa nele, confia nele e deixa ele agir, deixa ele operar na tua vida. Eu gosto muito do Salmo de número 37. É um salmo muito conhecido, porque ele tem algo muito profundo aqui. Eu gostaria de ler para você nessa noite. Louvado seja Deus. Salmo 37. Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. Como é que anda a tua vida? Como é que está a tua confiança em Deus? Você algum dia levantou a sua mão e disse: Jesus, eu entrego a minha vida para ti. Eu quero te aceitar como o Senhor e Salvador da minha vida. Você já fez isso alguma vez? Se você não fez, eu gostaria que você pensasse comigo neste momento. Jesus, Ele fez tudo por nós. Ele entregou a vida dele para nos salvar. O pecado que nós cometemos, Ele tem poder de perdoar, porque Ele pagou o preço do nosso pecado lá na cruz do Calvário. Aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para mim e para você. Mas quando Jesus, Ele resolve ser pregado na cruz, e Ele se entrega para ser pregado, não foi ninguém que prendeu Ele, Ele se deu. Ele se entregou, Ele se ofereceu para ser pendurado naquela cruz. Quando Jesus ele é pregado na cruz, ali Ele está sendo pregado como pecador, mas Ele não tinha pecado. Então Ele pagou o preço de algo que Ele não fez. Ele foi um inocente que foi condenado. Então Ele pagou o preço não do seu próprio pecado, mas Ele pagou o preço dos nossos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, do pecado de toda a humanidade. Por isso, quando nós erguemos a nossa mão e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele perdoa os nossos pecados, Ele apaga os nossos pecados, Ele nos dá o direito a sermos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode ser filho de Deus, mas para ser filho de Deus você tem que aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E se você receber Jesus como seu Salvador, Ele perdoa os seus pecados, faz de você um filho de Deus e faz de você uma nova criatura. Mas Ele não é só Salvador, Ele também é Senhor. No momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós entregamos a nossa vida para Ele. E é exatamente o que está dizendo neste salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho para Jesus.
Aceita Jesus nesse dia como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai ter o direito à salvação eterna, a uma vida eterna com Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Palavras do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador se chama Jesus Cristo. O único que pode levar você a Deus. Não tem outra pessoa, outro nome, não tem outro caminho, é só Jesus. Entrega a tua vida para Jesus hoje. E se você já é um servo de Deus, mas você está se sentindo abalado, fragilizado com todas as preocupações, nessa noite volta a confiar em Jesus. Nessa noite eu te falo: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque Ele tudo fará na tua vida. Deixa de se preocupar, deixa de ficar desesperado, deixa de ficar angustiado, mas confia no teu Senhor. Ele cuidou de você até aqui e Ele vai continuar cuidando de você. Entrega a tua vida para Ele 100% e confia, porque Ele tem o melhor para você. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero convidar você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, para que você feche os teus olhos. Aí onde você está, ora comigo agora. Peça para Jesus perdoar os seus pecados. Eu vou pedir para Ele perdoar os seus pecados e para Ele te dar uma nova vida. E aí você siga Jesus. Procura um pastor. Procura alguém para te orientar. Procura alguém para te mostrar o caminho, para te ensinar o caminho. E você vai ter uma vida maravilhosa na presença de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, neste culto, Pai evangelístico. Ó Deus de glória e de majestade, nós sabemos que Tu não és como a estátua de Nabucodonosor, porque aquela estátua não podia salvar, não podia ouvir, não podia fazer nada. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o que cria do nada tudo. O Senhor é o que tem a terra nas suas mãos. É o Senhor quem faz o sol nascer todos os dias. É o Senhor quem dá a vida. É o Senhor quem tira a vida. É o Senhor quem cura a enfermidade. E que levanta, Pai, aquele que está, Pai, condenado à morte. Pai de glória e de poder. Entra, Pai, agora, Senhor. Esta vida, Pai, que está confessando Jesus como Salvador. Pai, perdoa os seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida. Ó Deus, e salva essa alma para ti, Senhor. Pai, nós estamos orando, Senhor, por aqueles que estão passando por angústia, estão passando por dificuldade, estão passando por momentos, Senhor. Pai, traz paz às orações, traz tranquilidade, traz resposta, traz um fortalecimento, Pai, e que o teu Espírito Santo venha, que o teu Espírito Santo venha, que o teu Espírito Santo venha encher, meu Deus, a vida dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, Pai, por aqueles que estão hospitalizados. Coloca, Pai, as tuas mãos de poder. Ainda que o médico tenha falado que não tem mais jeito, mas a última palavra é do Senhor. Pai de glória, entra com a providência, com milagres, Senhor. Nós clamamos a Ti, porque sabemos que Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Por isso nós oramos, Senhor, e nós cremos e confiamos na
tua resposta, Pai. Aleluia. Que o Senhor coloca por terra todo o mal, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nosso presbítero Diego aqui, finalizando. Faz mais uma oração. Finaliza. Aleluia. Vamos agradecer a Deus por esse momento, Senhor meu Deus. Nós queremos te louvar por essa palavra bendita, santa e maravilhosa, ao qual o Senhor tem dado, ó Pai, para o teu servo, para ministrar para cada um dos irmãos, ó Pai, que ouviram essa palavra, que estão aí acompanhando pela internet, que não podem estar na sua presença. Venha, Senhor Jesus, de acordo com o que foi falado, no coração de cada um. Livra, ó Pai, da tua bênção, a tua graça e a tua vida para cada um dos irmãos, ó Pai, que possamos ter uma semana abençoada, possamos ser tocados por Ti, ó Pai, livrados pela Tua mão, que a nossa casa possa estar debaixo das Tuas asas. Nos livra e nos protege, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. O grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.